Entre nós, Gino Salvador. Gino, prazer gigantesco estar te recebendo mais uma vez aqui no EngajaCast. E antes de deixar tu te apresentar, eu quero começar dando um aviso a todo mundo que está assistindo esse episódio. Caso tu não tenha assistido o primeiro episódio do Gino Salvador dentro do EngajaCast, para o que tu está fazendo, volta para conhecer toda a história da Freedom, conhecer a história do Gino também mais profundamente. Não deixa de fazer isso porque a história é incrível, uma jornada fantástica de um empresário aqui da região sul do país, que é uma referência nacional. E cara, foi um dos episódios que mais repercutiu quando eu postei lá. Sem sombra de dúvidas. A história do Gino é incrível, vocês têm que olhar assim, tem uma trajetória assim daqueles empreendedores raiz, de salto de fé, de olhar para um negócio e não desistir até que aquilo aconteça. E foi um dos que mais repercutiu, assim, né? Porque muitos comentários falando, pô, que história incrível, tipo, o Gino é muito legal. E metade perguntando se ele era meu parente também. Porque também é Salvador, também é André Salvador, mas não é, até de alguma forma, deve ter, né, na árvore familiar. Mas não, eu queria ser pra herdar. Agora o termo essa herança, mas infelizmente não é. Nepo Baby. Nepo Baby, sabe? Familiar, filhos de famosos começam. Olha. Queria eu ser filho do Gino, mas enfim. Meu pai não vai me deixar uma fábrica dessa. Gino, por favor. Brincadeiras à parte, obrigado pelo teu tempo aí, querido. Muito obrigado, um prazer estar contigo. Te apresenta pro pessoal que está iniciando esse episódio, depois de ter assistido o episódio 1. Perfeito. Boa noite a todos. Só fala mais próximo, por favor, Gino. Para nós é um prazer estar novamente aqui. Essa experiência que foi a primeira experiência de podcast que eu tive ano passado. Para nós foi uma realização a gente expor a nossa história. E estamos aqui mais uma vez para somar com vocês. A gente está à disposição. Gino, eu quero começar entendendo contigo sobre a relação de uma nova empresa que está nascendo dentro da Freedom, né? A Freedom, que é a indústria referência dentro do mercado nacional para veículos elétricos, para cadeiras de rodas e N outros produtos. Está nascendo a Freedom Material Handling, também conhecida como FMH. Traz o contexto para a gente, o que é Freedom Material Handling, o que é Material Handling. Traz esse contexto para a gente. A Freedom Material Handling ela está estruturada para dar suporte à logística dentro dos processos industriais, centros de distribuições. Tá? Ela vem contemplar uma evolução natural de tecnologia Um pouquinho mais perto. e inovação. Tá? Chega bem na bordinha. Aí. Ela vem contemplar um processo nosso de inovação, de tecnologia, que é o que faz o diferencial da Freedom. Esse é um projeto que ele vem sendo maturado há muitos anos dentro da empresa. Ele é uma consequência do desenvolvimento de tecnologia de controladores para veículos elétricos. Entendi. Foi uma evolução. Tá? Esse processo ele iniciou em 2002, 2003, começou a surgir a logística dentro do nosso perfil. A Freedom ali já tinha o quê? Algo em torno de 10 anos, é isso? Não, ela já estava com 34 anos, tira 20 anos, 14 anos. Estava com 14 anos. Em torno de 14, 15 anos. Em torno de 14 anos, 13 a 14 Já era uma anos. empresa madura. Já era uma empresa madura, nós já tínhamos passado todo o processo de entrar no mercado, solidificar, né, ter toda uma estrutura sólida. E foi uma consequência de desenvolvimento e oportunidades. Uhum. Acredito que com isso tenha tido um grande aproveitamento do teu parque fabril, porque toda a tecnologia da Freedom, quando se fala de veículos elétricos, de cadeiras de roda motorizadas, tudo isso é feito diretamente em Pelotas aqui, né? Partiu desse aproveitamento fabril para começar a fazer produtos da área logística? Foi algum cliente que bateu na porta e disse, vocês já fazem isso, poderiam fazer um produto para mim? Qual foi o start que deu começo aí nessa trajetória de olhar para a logística, além de produtos voltados à saúde? O processo
da Freedom na área de logística, ela iniciou por uma consequência de uma solicitação da Promotoria Pública em Brasília, solicitando que a gente levasse uma solução para levar os processos para as salas dos juízes. Levar o processo físico. Físico, porque na época nós não tínhamos o digital. Então eles usavam carrinhos de supermercado para empurrar aqueles volumes, aquelas imensidões, aquelas milhares de páginas físicas para levar para os gabinetes dos juízes. E era um processo muito com muito esforço dos colaboradores. E foi um juiz numa feira que nos abordou e disse que nós não teríamos uma solução de melhorar esse transporte e que se adaptasse dentro da estrutura de logística, da arquitetura do projeto de movimentação do Supremo, na época da Procuradoria Geral da República. A gente fez um estudo e aí nasceu o nosso equipamento, que era uma derivação do scooter elétrico, e nasceu que na época nós chamamos que o operador, para poder aumentar a capacidade de carga, o operador era em pé. E aí nós apelidamos, que parecia aquelas bigas de Ben-Hur, né, da época romana, né? Coliseu, então, Coliseu, né? Os filmes o cara em pé e a cavalaria na frente, né? E é exatamente o que nós tínhamos. Nós tínhamos a carga na frente e o operador atrás em pé. Por quê? Para poder compor, ter o acesso num elevador. Essa foi o início desse processo. Então era uma biga compacta, com um dimensional de um scooter elétrico, dimensional de uma cadeira e roda, que conseguiria acessar todo o planejamento arquitetônico, passar nas portas e ter acesso aos elevadores. Isso foi uma solução. Tanto é que nós, em pouco tempo, começamos a fornecer toda a estrutura de Brasília. Todos os órgãos que dependiam, tinham processos, trâmites, começaram a adquirir nossos equipamentos. Esse foi o início. A scooter que tu fala como base, Gino, é as scooters que a gente vê em supermercados, que a gente vê andando na rua. O scooter é um produto que hoje ele é de uso pessoal e ele tem uma aplicação corporativa. Hoje nós estamos presentes com esse conceito para fazer compras em todas as grandes redes de mercado no Brasil. E agora já, inclusive, internacionalizando, exportando para alguns nossos vizinhos agora, Argentina, Paraguai, nós já estamos fazendo as primeiras exportações para as grandes redes desses nossos vizinhos. E esse projeto ele ficou alguns anos em andamento, até que de repente nós tivemos uma outra provocação, que foi um centro de distribuição de ferramentas, que era na época um grupo muito grande, gaúcho, que a matriz era na Grande Porto Alegre, que era Ferramentas Gerais. Isso. Que era nosso fornecedor, um grande fornecedor de nossos consumíveis, de insumos. Né? Insumos para a forma da indústria. E na época eles estavam planejando um projeto de um CD novo e queriam um desafio para otimizar o processo. Aí nós apresentamos a biga, mas ela tinha um compartimento muito pequeno. E aí, na época, a engenharia deles e a equipe que estava discutindo conosco entendeu que aquele projeto não iria atender, mas que, de repente, seria um ponto de partida. Aí nós pegamos aquele conceito daquela biga e crescemos ela. Aumentamos a capacidade de motorização e aumentamos a capacidade de cubagem. E aí nós tínhamos uma biga, novamente, que aí nós passamos ela a TXT, né, que era uma biga mais possante, com uma capacidade volumétrica de carregar 1 metro cúbico nela. E aí levamos para apresentar na Ferramentas Gerais. Na época, um projeto ele acabou não decolando, mas foi exitoso, principalmente para nós, na nossa avaliação e na nossa crítica. Né? E aí nós entendemos que aquele processo da Ferramentas Gerais ele seria eficiente se nós otimizássemos a volumetria. E aí começou o estudo de fazer o reboque atrás, o conceito do rebocador. E aí começou a nascer a Freedom na logística. E aí a nossa história começou a se multiplicar. Eu quero entender como que foi o impacto de tu, no meio de uma linha de produção que até então
passavam cadeiras de roda motorizadas, começou a chegar outros tipos de produtos, começou a propor o desenvolvimento disso. O quanto que isso impactou dentro do Parque Fabril, as pessoas envolvidas nos projetos eram as mesmas, mesmo engenheiro, mesmo time de produção, como que isso impactou a Freedom antes de se formalizar como Freedom Material Handling? Isso, na época, a gente acabou tendo que fazer uma readequação na estrutura da empresa, né? Mas todos os projetos eles eram extremamente otimizados e customizados. Porque a nossa indústria, e até hoje, ela é uma indústria metal-mecânica de equipamentos de pequeno e médio porte. Nós não temos uma estrutura, e não vamos ter uma estrutura para equipamentos de grande porte. Então, todos os nossos equipamentos, eles tinham um limite conforme a nossa estrutura de máquinas e de gabines de pinturas, de estufas, então eram limitados. Então, nós já tivemos que desenvolver sempre os equipamentos modulares. Eles eram fabricados, depois, com as partes montadas, se tornava o produto final. Uhum. Então, era uma maneira muito inteligente. E esse projeto, ele nos permitia também, quando nós tivéssemos fazer parte de manutenção, no pós-venda, separar a parte de motorizações e controladores do resto do chassis e não transportar todo o equipamento. E transportar parte do equipamento, onde tinha a parte de potência, a parte de eletrônica. Como se fosse um Lego. Um Lego, não, exatamente. Porque foi um conceito que nasceu na Freedom. Todos os nossos produtos sempre foram produtos construídos em partes, em blocos, né? E o conjunto dessas montagens davam definições de produtos. E a logística, quando nasceu, ela nasceu com essa característica, até para o aproveitamento do nosso parque industrial. Entendeu? Então, hoje a nossa estrutura cresceu e nós conseguimos fabricar equipamentos até 3 metros de comprimento. Né? Mas desde que eles não tenham um bloco lateral em excesso. Uhum. Mas hoje o comprimento que a gente consegue fazer o equipamento para se multiplicar é até 3 metros de comprimento. Então isso foi uma sequência natural e uma evolução dentro. A equipe que nós usamos era a equipe dos desenvolvedores, a equipe da Freedom. Mesmo time. Porque, na realidade, foi uma evolução da tecnologia. Enxergar ela com outros olhos e dar outra finalidade. Uma maneira eficiente de tu usar o teu potencial. A gente conhece o Gino há um tempo maior, né, André? Ele sempre comenta que o impossível é só questão de tempo. Nasceu desse desafio, por que não faz isso, e nasce uma nova empresa, um braço aí. Mas quando tu nos traz esse case de ferramentas gerais, ainda são bons anos para trás. A gente está agora em 2025, isso, pelo que está me trazendo de contexto, acredito que tenha sido há mais de 10 anos. Por que não ocorreu uma formalização, uma segmentação como uma nova empresa nascendo? Por que essa tomada de decisão está sendo efetivada agora? A logística, nós tivemos até 2015 ou 2016 um mega crescimento. A gente conseguiu entrar em centenas de grandes players, que são empresas referência tanto no agronegócio, no eletrônico, nas indústrias fornecedoras. Pode dar alguns nomes aí pra gente, não? Cara, posso passar assim, por exemplo, na área do agronegócio, nós temos desde a GCO, a Internacional, a Kepler Weber, a Massey Ferguson, a John Deere, porque esses aqui são todos clientes, essas marcas? Essas aqui são algumas das marcas. Todas as empresas Forbes do Brasil estão aqui, basicamente. Pepsi, Casas Bahia, olha. Leroy Merlin, na área de eletrodoméstico, nós pegamos Electrolux, Philips, Casas Bahia ali também a Multibras, sim. Entendeu? Entendi. Na área de transporte, nós pegamos dos ônibus, a Marco Polo, a Neobus, entendeu? Mas a Caio. Só me traz o contexto, Gino, dentro disso. Para todos esses players que tu está falando, para a gente, a Freedom, nesse momento, a Freedom
não material handling formalmente, Sim. mas a Freedom, que estava desenvolvendo produtos de logística, entregou, foi a Biga TXT, foi a Biga... Movimentação de carga também, Que tipo de produto? Exatamente. Foram outros produtos? Só para complementar. Quando nós chegamos a um produto de excelência na Biga, nós entendemos que nós tínhamos que nos especializar para fazer o comboio. Porque as empresas compravam o rebocador. que é o comboio? O que é comboio? Os reboques. Tá. Tu imagina. Sim, tem uma um coisa trem, puxando e várias. Sim, um trem. sem trilhos. Aham. Tá? Qual é o conceito revolucionário desse conceito? O conceito legal de trem sem Tu trilhos. tiras a empilhadeira Tá. do processo de deslocamento de carga e ela fica só para verticalização. Ah, A empilhadeira é um equipamento de alto valor agregado, com uma mão de obra mais especializada, um risco de transporte, de acidente, Sim. tá? E você transporta 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos por viagem. sim, ela não consegue transportar muito. Quando você integra o rebocador e um comboio, e esse comboio vai ficar do tamanho da capacidade de reboque do rebocador. Tá? Então, quando tu aplica um rebocador, tu pode puxar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reboques. Aí tu transforma aquela capacidade em 2 metros cúbicos para 8, 10, Nossa. 12 metros cúbicos por viagem. É uma maneira inteligente. Nossa. É o conceito do trem. Tu parte de uma estação e tens um trajeto e tens paradas. Só que está limitado a trilho, nesse teu quesito. No Não. caso, tu é sem trilhos. Aí foi a revolução que nós fizemos dos conceitos, que era o equipamento de transporte com biarticulado, que é o conceito que a gente via isso nos filmes da Disney. Então, tudo a gente se inspira. Né? Olha aí. Essa foi a tua inspiração? Da inspiração. Tu via aqueles filmes da Disney, isso há muitos anos atrás, no cinema, e tu via aqueles comboios puxados por um rebocador e todos os ônibusinhos atrás, engatados, e eles andavam dentro do parque, levando do estacionamento até a entrada do parque, fazendo manobra nos corredores e tal. Aquele conceito foi que nos inspirou de desenvolver o biarticulado. Quer dizer, nós não inventamos o conceito, nós aplicamos o conceito de maneira inteligente dentro da indústria. Fantástico. E na época, os rebocadores que vinham para o mercado brasileiro, e até hoje o Brasil não tem a indústria desses equipamentos, de indústria de máquinas pesadas no Brasil. Nós somos montadores e importadores. Nós não temos essa raiz da indústria desse grande porte. E na época, os rebocadores que vinham para essa aplicação, eles vinham para transportar um reboque, não um comboio de reboque, ou 2 reboques, que é o que nós vemos nos aeroportos. Sim. Aqueles rebocos, aqueles rodões grandes. Carregando mala. E tu vê o trator puxando um reboque, 2 reboques no máximo. E lembrando que está andando num pátio aberto, sem limitações, sem corredores, sem nada. Isso é viável dentro desse plano. Mas quando tu vai para dentro da indústria, onde tem os espaços planejados, as verticalizações, os corredores, os processos fabris, isso tudo era complicado. Então o rebocador era usado aleatoriamente, puxando um reboque ou 2 no máximo, porque não conseguia fazer isso aí. E o que a Freedom levou? Ela levou o comboio. E aí foi o nosso sucesso em todos esses players que eu te coloco, em todos os segmentos. Foi exatamente isso. Era a maneira inteligente de otimizar o processo, diminuir os riscos e aumentar a eficiência. E aí nós entramos dentro desse trem, na época da Revolução, que o conceito Toyota começou a ser divulgado no mundo inteiro, que era a solução de tudo. Tá? Conceito Toyota, a Revolução. Aí começou a evolução dos outros conceitos, Kanban, Lean, Picking. E aí temos uma nomenclatura imensa de conceitos e de filosofias de transporte. E isso, para nós, foi um efeito. E nós tínhamos uma solução inteligente. E o grande pulo que nós fizemos, porque nós fazíamos essas plataformas e em cima nós customizávamos de acordo que ia ser transportado. E aí foi a revolução da Freedom. Porque nós não tínhamos mais o reboque padrão. Nós começamos a adequar o reboque para cada finalidade, otimizando o custo, racionalizando a eficiência, aumentando a eficiência. Né? Então, essa foi a grande... E nós entramos no nicho de rebocar até 3 toneladas. E os rebocadores que vinham para o Brasil eram acima de 5 toneladas. Então nós entramos com um rebocador para 1.500 quilos
2.000 quilos, depois chegamos a 3.000 quilos. Era uma maneira inteligente, de menor custo e mais eficiente. E aí foi o que nós trouxemos a tecnologia, a nossa tecnologia da cadeira de roda, que eram os motores de ímã permanente, com baterias aço e chumbo. Na época não se falava nas baterias cilíndricas, que eram baterias de grande peso, imensas, um custo absurdo de custo. Nós usávamos bateria de estabilizadores, de no-breaks, baterias de carros. As primeiras baterias eram baterias de automóveis, que nós botávamos em série e era um banco de dados barato. Depois começamos a aplicar as baterias tracionárias, que era uma bateria similar à bateria do carro, porém construída mais robusta para aguentar maiores cargas e maiores descargas de longo tempo. E essas baterias nós implantamos no nosso segmento. Então, a nossa revolução, que nós entramos com equipamento que custava 1/3 dos produtos importados, uma eficiência de excelência e um comboio desenvolvido, personalizado para cada indústria. Por isso, nós entramos, o primeiro emprego que nós entramos foi a GSO. A GSO me abriu portas para as outras todas, Sim. porque Isso a gente que eu ia era perguntar. referência. Claro. Isso que eu ia perguntar, porque para chegar nas marcas que tu nos comentasse, não é um lugar que tu bate na porta e diz: oi, tudo bem? Correios do Brasil, deixa eu entender qual é. Deixa eu ver outra aqui, Siemens, tudo Sim. bem, Siemens, o que eu posso te oferecer aqui? Como essa relação foi de indicações? Não. A indicação foi consequência, mas nós chegamos nesse mercado porque nós sempre tivemos na veia Tinha o produto as único feiras. também, né? Tinha o produto As único. feiras. Então nós vimos nas feiras metalmecânicas, no centro do país, para levar o nosso conceito de logística. E nós éramos novidade. Nós íamos para as feiras de logística levando, só que nós participávamos em todos os segmentos. Nós íamos participar nas indústrias metalmecânica de grande porte, tá? Nós íamos fazer isso em São Paulo, fazíamos em Joinville, participávamos de feiras em Curitiba, e essas feiras eram Reuniam todo mundo. visitadas pelas engenharias, pelos conceitos de logística, verem máquinas mais eficientes. E lembra que nós entramos nesse momento onde começou a surgir as máquinas CNCs, as máquinas de grande desenvolvimento. Nada cai de graça. Quer dizer, a gente chegou no momento certo, na hora certa, e para te dar uma ideia, nós participamos do conceito de evolução em Camaçari da Ford. Aham. Da fábrica da Da Camaçari. fábrica da Ford. E nós levamos, na época da Ford, nós fomos assim, valorizados, porque nós introduzimos um conceito que para eles era inovador, que era o operador em pé, que era a excelência em ergonomia para pique. Então, na época, isso para nós foi uma chancela, foi um acelerador. Como que funcionava antes? Porque os rebocadores que eles importam, e até hoje a maioria deles... O cara entra todos tipo um carrinho, ele vai sentado. Operador sentado. Tá. Então, tu imagina, tu andar 100 metros, dia inteiro. desce, É. sobe, senta, arranca, para, levanta, desce, Sim. carrega, sobe, senta, arranca. O nosso não. Tu entrou de pé, anda. E qual é a inspiração do operador em pé para nós? Você se lembre nos filmes também do passado, os caras entregando leite nos Estados Unidos, e os carros não tinham nem porta, os caminhões. É verdade. E o operador andava de pé nos caminhões dirigindo. Inspirado nos filmes. Sim, Isso. Imagino. E hoje, qual é o grande diferencial, quer dizer, da nossa empresa? Nós temos uma equipe de excelência em observadores. O mundo passa a nossa volta, mas a gente observa ele. E todos os conceitos a gente vai integrando. E essa evolução, ela foi assim, de excelência, porque todos esses desenvolvimentos nós visitávamos essas plantas para entender, ouvir a dor deles, ouvir o que eles gostariam e ver o que era possível transformar. O impossível é impossível. Né? Legal. E o impossível, às vezes, demorava mais um pouco para nós termos uma solução. Só que eu dizia assim, que eu era o maior banco de dados na época. Na época eu não usava esse termo, mas eu era o maior banco de dados, porque eu visitava todos os players da fábrica. Todos os segmentos eu visitei, e todos eu passeava dentro das fábricas e ouvia A dor. desde do chão de fábrica até a engenharia, as dores, as necessidades e o que eles estavam pensando. Cara, isso Nossa, muito cada valioso viagem, isso era um aprendizado e era um banco de dados que eu aplicava depois e convergia em soluções de excelência. Sensacional. Então isso deu uma base hoje, que é o grande diferencial da Frida. Deixa eu perguntar um negócio. A gente imagina, então, esses lugares que transportam, que tem muita
tipo, muito estoque, por exemplo, né? Tem peças para carregar ou produtos, como é o caso. E aí a gente entende que tem uma ferramenta que cata isso lá em cima, porque é vertical, como tu falou, e aí depois coloca para dentro desse trem, né? Exatamente. Hoje vocês atendem tanto a parte da empilhadeira quanto do trem, vocês têm uma solução 360 ou vocês focaram lá naquele momento numa coisa e como é que está isso hoje? Naquele momento, a nossa opção era levar uma solução para diminuir o parque de empilhadeiras. Sim. Naquele momento. Legal. Nós fomos de 2005 a 2015 com uma excelência. Né? É muito valioso. E em 2015 esse mercado desacelerou, porque a crise no Brasil iniciou em 2015. As empresas começaram a puxar o freio de mão e, evidente, a logística é a primeira parte que tu para de investir, porque o resto tu tem que tocar. Agora a logística, tu bota o homem, bota o candango para puxar e tu vai empurrando com a barriga. Sim. Então houve uma desaceleração. Mas a empilhadeira, na nossa época, nós entendíamos que nós afastávamos ela do processo, porque a gente queria trazer uma solução que a empilhadeira ficasse no processo. A empilhadeira é um produto de ticket mais alto, né? Exatamente. Hoje, esse conceito dessas máquinas pesadas, nós estamos trazendo dentro da Freedom, mas num outro conceito, que é o que justificou todo esse investimento e nascer esse novo braço da Freedom, que é a formalmente a Material Handling. O que é? Nós começamos num projeto em 2021 da logística 4.0. Queremos levar a inteligência e a automação para os equipamentos serem autônomos dentro das plantas industriais. Esse era o desafio. Autônomos de que forma dentro das plantas? Andarem sem operador. Sem operador. Lembrando que nós estamos dentro de armazéns, dentro de pavilhões. Então o GPS não funciona. IoT. Isso é interno, tu tem que fazer ou por sensores, por câmeras, entendeu? Criar as referências internas e processar e ter esse resultado. Esse projeto a gente conseguiu, por felicidade, fazer o primeiro projeto de FINEP focado para a logística. FINEP é um financiamento... Isso, é do Ministério da Ciência e Tecnologia, focado para a inovação e as revoluções industriais, nesse caso. Né? E nós já tínhamos uma expertise grande desses projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia, porque nós já tínhamos, na nossa história, 4 projetos aprovados da área da saúde. Sim. Que fez toda essa aceleração e embarcou todo esse conceito tecnológico que serviu de ponto de partida para a logística. E, em função desse processo, ele nasceu para a automação dos nossos rebocadores. Uhum. Só que nós entendemos e entendemos que o mercado nós temos que atender todo na plenitude. E quando tu tens o domínio de um equipamento, a tecnologia, a IA, usando todas as ferramentas para gerar essa automação, aí tu não tem tamanho. Tu pode transportar o equipamento pequenininho, grande porte. Como a Freedom, ela não tem um perfil de indústria de grande porte, nós fomos buscar um parceiro de fora, que é referência na América do Norte e na Europa no fornecimento dessas máquinas de excelência. Porque nós podemos ter um cérebro perfeito, um conceito perfeito e ter um corpo ruim. Uhum. Então nós fomos buscar um parceiro de excelência para a gente vender um cérebro inteligente, perfeito, uma estrutura, um pós-venda responsável e um equipamento perfeito. Sim. Foi o que nos levou a fabricar os reboques, porque nós fabricávamos o rebocador e o pessoal usava os reboques ruins dentro das fábricas. Sim. Perdia eficiência. Uhum. Quando nós começamos a entregar o pacote completo, o nosso case passou a ser sucesso em todas as aplicações. Claro. Em todos os setores nós temos. E esse mesmo conceito, essa mesma experiência, a gente trouxe para o segmento da Material Handling. E aí a gente entendeu que o mercado e é um momento que está começando a acontecer isso no mundo inteiro. Então nós estamos mais uma vez entrando no momento certo e desenvolvendo a tecnologia no momento certo. Então hoje nós estamos até 2026, nós devemos lançar no mercado os nossos equipamentos autônomos, desde empilhadeiras, transpaleteiras, rebocadores de toda a magnitude de potência. Tá? Feitos no Brasil. Feitos no Brasil. A tecnologia é feita no Brasil. Então nós fomos buscar esse parceiro
que tinha tecnologia para nos preparar e nos deixar o equipamento receptivo a nós a embarcar essa tecnologia. Foi o que nós fizemos. Então hoje a gente tem um parceiro de excelência e estamos trazendo as primeiras unidades para o Brasil com esse conceito receptivo para embarcar essas tecnologias, e nós temos as máquinas sem os operadores dentro da fábrica. Isso não quer dizer que nós vamos eliminar o homem dentro do processo. Não. Nós vamos otimizar a eficiência do homem junto com as máquinas e fazer um conceito híbrido. A gente pensa assim, veículo elétrico andando de maneira autônoma, aí tu pensa, é a Tesla? Não. E o Elon Musk? Não, é a Freedom e o Gino Salvador. Aqui em Pelotas. Feito no Brasil, em Pelotas, para ser mais Grande do Sul. exato. Isso é sensacional, cara. Fantástico. Isso é sensacional. É, O é nível algo da que nos conversa orgulha que a gente muito. está tendo aqui é fantástico, fantástico. Isso é case, com certeza. Case nacional e internacional. E esse é um projeto que ele só se torna viável quanto une esforços. Né? Quer dizer, a gente hoje tem uma equipe de engenheiros, hoje nós temos 12 engenheiros dentro da empresa. Sim. Em todas as formações, desde da eletrônica, da computação, entendeu? Da área de materiais, tá? Em todas as coisas. Mas tu tens que conviver com a academia também. Então nós temos convênio com várias universidades para somar. Sim. Quer dizer, qual é o diferencial hoje nosso? É que a gente tem a velocidade e a cadência para buscar resultados. Até porque a gente tem uma conta para pagar. Né? É diferente quando é subsidiado 100%. Né? Gino, falando sobre resultado, é muito legal entender o como, por que esse calor se acendeu dentro da Freedom para nascer um novo braço, mas e resultado na prática? Para eu aplicar dentro da minha linha industrial, eu vou precisar virar tudo do avesso para colocar uma solução da Freedom? Eu posso potencializar os meus resultados colocando uma solução da Freedom Material Handling? Como que funciona e o que tu já fez, se tu tem algum exemplo para nos dar? Hoje nós temos muita experiência dessa automação dentro das fábricas com o operador a bordo. Então isso já é uma realidade para a Freedom. Então hoje nós entramos dentro de uma planta e realizar o conceito de comboio, fazer toda a gestão integrada com a engenharia de base das empresas, junto com a nossa engenharia, né? Nós temos todo esse processo estruturado dentro desse conceito. Passa por uma consultoria de vocês. Tá, então isso para nós já é uma vivência. O que nós estamos agora é tornando o processo mais eficiente, tirando o operador em alguma dessas etapas. Porque quando tu tira o operador, tu ganha cadência, tu ganha eficiência, né? Tu ganha produtividade. Né? E tu não vai reduz o tempo ocioso, mas tu vai deixar o homem cumprindo as tarefas em conjunto com a automação. Exemplo que eu vejo assim, vou te dar um exemplo de concreto desse sonho da Freedom. Tá. Hoje em Xangai tem o maior porto do mundo. Todas as movimentações de container, verticalização, transferência e botar em cima das plataformas dos caminhões, tudo é feito autônomo. De forma autônoma. Autônomo. Container. Isso tem vídeos para mostrar isso aí. Que legal. Tá? Então isso é uma realidade. O carro andar sozinho hoje é uma realidade. Sim. O Tesla é uma coisa, conceito concreto. Já estabelecido. E já tem várias outras indústrias correndo atrás já também com entregas concretas. O que nós estamos trazendo é todo esse conceito para um ambiente planejado. Isso é melhor, é menos risco. Claro. Porque hoje, quando tu está na via pública, tem situações que podem acontecer totalmente imprevisíveis. Todo o conceito interno, ele é previsível. Dentro de um ambiente planejado. Todo dentro do ambiente planejado, ele é esperado. E esse é o grande diferencial. Sim. O que a gente vai integrar, que é o grande diferencial da Freedom Material Handling, é integrar o conceito de verticalização e o conceito de distribuição horizontal em conceito planejado usando a IA e a inteligência para otimizar esses conceitos. Eu estava perguntando se eles iam buscar o pacote lá em cima, verticalizar e aí
para botar Pra no trem. abastecer. Ele tá dizendo que não, ele não é só isso, ainda não vai ter vai ninguém andar mexendo sozinho. nisso, é tudo automático. Não, Isso é sensacional. Um exemplo, André, que eu acho que pode tangibilizar mais para o nosso dia a dia. Eu, quando vou nesses macro atacados, Sim. cada vez mais é o que a gente vem tendo dentro das cidades de médio, de maior porte, a gente acaba vendo dentro do corredor, lá tem os pacotes de arroz que estão lá. Sim. O cliente foi lá, pegou um pouco, precisa ser reabastecido. Vem um pallet inteiro cheio de saco de arroz. Empilhadeira andando no meio do corredor. Vai a empilhadeira, larga aquilo lá no meio do corredor, o cara repõe uma parte desse pallet, só que fica o pallet lá no meio. Pra vir uma empilhadeira de novo, levar de volta lá pra dentro do estoque. Sim, E ele abasteceu um pouco, não terminou aquele pallet, não tirou tudo dali. E pelo conceito que o Gino tá trazendo, esse transporte de ir levar o pallet, ele fica automatizado. Seria por aí o caminho? Ou tô errado? Isso poderia ser no centro de distribuição, dentro dos depósitos, das redes de supermercado. Né? Tu imagina, hoje o centro de distribuição manda um caminhão com os pallets formados, com os produtos específicos para dentro. Aí esse pallet ele é transferido para dentro do supermercado com o operador, normalmente com uma palheteira manual, e hoje os corredores dos supermercados cada vez estão com mais gôndolas, e está previsto só passar os carrinhos do supermercado. Aí tu tem barreiras dentro da tua ocupação desordenada dentro do supermercado, para aumentar as áreas de exposição, porque o custo é elevado, o metro quadrado desses projetos. E aí o que a gente está desenvolvendo? É o conjunto. Tu prepara esse processo no centro de distribuição e a gente otimiza esse abastecimento autônomo lá na saída do CD. Quando ele chega na na loja do supermercado, tá? Tu vai ter esse abastecimento, tu vai abastecer em reboques, em comboio, pré-estabelecidos, com prateleiras para dar otimização. Tu vai levar o que é necessário, o que está previsto, que vai caber dentro da prateleira. Tu vai levar, só que tu vai levar um rebocador com 4, 5, 6 reboques. Vai um atrás do outro. Aí esse reboque vai passando pelos endereços e vai parando em cada corredor. Ó, vou deixar esse carrinho aqui, que é desse setor. Tem só o repositor aí, lá. Aí tu tens o quê? Um repositor naquele ali abastecendo. Aí ele deixa o carrinho cheio e vai, deixou todos os carrinhos cheios. Aí ele volta lá, pega outro comboio de carrinho cheio, larga, aí vem, pega os carrinhos vazios, leva lá para dentro, tu faz um círculo fechado, diminuindo a mão de obra. Hoje essas redes de supermercados, isso eu estou te dando um exemplo, né, de otimizar esse processo. Imagina só amarrado com esse checkout. conceito, O que está saindo já baixa no estoque e já traz. não, esses reboques podem ter toda a leitura interna automática de tudo que entra no reboque, tudo que sai, tu está tendo conferência. Cara, é uma integração Isso seria completa. O quê? Entendeu? Ele fazer leitura de RFID, QR Code, fazer toda essa fazer a identificação por câmera. Isso vai depender como está preparado esse produto para fazer essa identificação. Cara, é um conceito complexo, mas ele é muito inteligente. Fantástico. E todas essas tecnologias já existem. É só a maneira que tu integra todas elas juntas para buscar um resultado diferente. E eu ia te perguntar isso. Esses caras que estão, são muito à frente, esses marketplaces, como tipo Mercado Livre, Amazon, que tem até aqui na nossa região, no Brasil, esses fulfillments, esses espaços, né, com muita coisa, né, espaços gigantescos, assim. Eles não estão rodando nada nesse nível de inteligência, tipo integração, ou eles fazem uma parte disso e vocês estão entrando com algo diferente? Ou eu estou falando uma bobagem que não faz sentido? Exemplo, todos esses grandes players estão buscando automação, a robótica, para suprir essa eficiência. Então, tu imagina hoje, isso já existe na Europa, nos Estados Unidos, grandes plantas de centro de distribuição. Isso, a Amazon já tem plantas já com esse conceito, só que é um conceito hoje com um custo proibitivo. Só para os grandes players que conseguem buscar essa eficiência. Mas tu imagina, tu ter as estantes todas com dimensionais estreitos, onde que só passa o robô. Né? Esse robô ele é autônomo. Imagina, então ele anda nesses corredores, troca de andar e vai buscando a mercadoria do picking, a miudeza. Já é o que vai para a gôndola direto. Pega os packs. Isso vai para o processo, vai para o centro de distribuição deles, para o picking deles para fazer.
Isso é um projeto que é usar a robótica, a autômação, só que são processos feitos pré-determinados. Então, isso tem que ter, desde a tua construção física, teu projeto de ocupação, toda a estanteria projetada para esse conceito de robô. Mas isso não elimina o homem, porque a hora que o robô carregou, a hora que ele vai descarregar e fazer o pique, tu vai ter que ter um separador, o homem. Tu entendeu? Tem Então, um fator humano. é uma integração, é um processo que é um conceito híbrido. Perfeito. Mas a automação é uma consequência. Então, isso está. Agora, o que nós estamos trazendo não é só para esse pique de alta velocidade, né? Uma Amazon, um Mercado Livre, né? Um centro, né? Que presta serviço para terceiros, né? Faz a redistribuição de produtos, são especializados em transporte. Não, isso também nós temos hoje já produtos para seletoras. O que nós estamos levando como conceito de inovação para esse processo? É tu fazer essa seleção em autômatos, de vez tu ter esse robô, tu ter uma compacta empilhadeira que anda nesses corredores, estável, e sobe, pega isso aqui, só que tens um homem lá para fazer esse pique menor ainda. Porque o robô, ele só consegue pegar quando tu pega o pacote completo. Agora tu não consegue abrir o pacote e tirar. Eu peguei uma caixa de canetas. Eu não quero pegar, pegar para aquele cliente 100 canetas. Eu quero tirar de dentro 10 canetas. O robô, impossível de fazer isso. Então, o que a gente está trazendo? É as máquinas seletoras inteligentes. O operador sobe junto, vai lá, faz esse pique, não desce o pallet inteiro. A caixa inteira, pega esse pique, faz esse abastecimento, desce e vai fazendo, e vai entregando isso numa estação. Dessa estação, tu leva lá para a expedição pelos comboios nossos. Claro. E tudo isso tu pode automatizar. Tu pode ter, por exemplo, essa máquina ela pode subir e descer autônoma. O pique lá em cima, ela só diz para o operador, pega 10, caneta 10. Aí ele passa pelo leitor de código barra ou pelo QR Code, identificou que entrou 10 e botou. Tu pegasse 9, faltou uma. Ele te dá o alarme. Ele te Mas notifica. tu não elimina o homem. O homem é a pressão fina. É a capacidade de fazer esse processo integrado. Entendeu? Então, é o conceito híbrido. Isso é um processo que a gente está integrando desse conceito. Então, se nós olharmos na indústria, nos grandes centros de distribuição, é uma visão. Mas a automação é do mesmo nível. Quando nós andamos dentro da indústria, os grandes centros de distribuição, um grande processo industrial, tu tem que levar a matéria-prima fracionada, que essa foi a revolução que a gente fez em todas essas indústrias, que baixou o custo imobilizado, eles começaram a trocar as linhas mais rápidas, os custos de produção. Antes até de a gente entrar em novos produtos, o que está sendo desenvolvido pela frente, eu quero ouvir um pouco mais de case, porque com todas essas marcas já sendo atendidas pela Freedom e agora nascendo a Freedom Material Handling, nos conta case daí, o que tem de história legal que possa compartilhar conosco? Vou te dar um exemplo de uma indústria, a CBC, Fábrica de Munição. CBC é munição, sim, munição. Tá? É nacional, uma indústria nacional, né? E hoje é uma multinacional, ela tem várias plantas em vários países. Gaúcha? Não. Não, a CBC não, essa é paulista. Paulista. Tá? A matriz é São Paulo. Perfeito. Pode ser que tenha uma origem gaúcha, mas ela tem a matriz em São Paulo. Tinha outra empresa que foi adquirida pela CBC, que era a Rossi. A Rossi. Então, a Rossi, sim, que eu acho que era gaúcha. Tá? Acho eu. Tá? A CBC é um case foi de excelência. Tá? Nós fomos procurados por um engenheiro, que era um cara que tinha uma visão inovadora de implantar o sistema de Kanban e Picking, e a fábrica ela tinha um problema. Ela transportava coisas muito pesadas, né? Em grandes volumes. Né? Entendeu? Então ela levava partes disso, partes daquilo para dentro de produção. E ela, para trocar a produção, para não trazer de volta, ela levava às vezes 2, 3, 4, 5 dias para poder terminar os estoques, para depois passar a produzir outro processo. Aí ele entendia que esse processo tinha que ter um abastecimento cadenciado e programado. Então ele começou a reformular os conceitos de coisa. Então ele fazia esse abastecimento tudo manual. Quer dizer, cada pessoa saía com um reboquezinho menor, que aí podia botar uma pessoa, não usar transpalheteiros, usava manualmente para poder abastecer a linha. Qual foi a revolução da Freedom? Eu levei o comboio para dentro da indústria dele. E aí a grande revolução e a grande receptividade que nós adaptamos ao equipamento nosso, os nossos comboios, os nossos reboques, a estrutura
Fabril que ele tinha. Todos os carrinhos que ele tinha fabricado, que eram empurrados pelo homem, nós só subimos a altura dele. Quer dizer, ele transportava no chão e nós começamos a transportar 50 centímetros acima do chão, que era o nosso piso, o nosso reboque. E aí as estações dele ele teve que fazer ilhas para botar esses equipamentos na altura para fazer a transferência inteligente. Sim, sem ter um esforço a mais. Por guias, por trilhos. Entendeu? E aí essa foi a revolução. Porque ele tinha a ideia, ele estava implantando o conceito, estava tendo ganho, mas envolvia dezenas e dezenas de pessoas nesse processo. E era quase os carteiros que ficavam quando nós entramos com fazendo esse as projeto, correspondências lá. Né, e eu tenho vídeo disso aí. Quando nós entramos com esse processo, ele teve uma redução de 30% na mão de obra de logística que ele tinha. Isso foi impactante. Imagina. E aí ele começou a implantar os conceitos de rastreabilidade, de eficiência, e ele chegou ao ápice de trocar a linha da CBS em 3 horas. Em Da 3 CBC. horas da CBC, ele trocava a linha de produção deles. Imagina. Tá? Isso, Antes ele tinha que quanto é produzir um valioso. produto até terminar o estoque, agora ele podia trocar em 3 horas. tanto o processo foi tão eficiente que eles, na época, é uma planta fabril muito antiga. Todas as ruas externas eram calçadas com pedra, né? com paralelepípedo, né? E ele, na época, mandou asfaltar para fazer as ruas para andar os comboios. De Andar maneira fora externo. Porque é uma planta que tinha vários armazéns, né? Para fazer esse processo. Esse processo foi tão exitoso para eles que eles, quando compraram uma planta lá no norte europeu, tá? Não me lembro se foi Romênia, uma desses países, eles compraram uma indústria. E uma das coisas que justificou todo o investimento eram os grandes estoques que a empresa tinha, que diminuía o risco do investimento. Sim. E o conceito que eles tinham no Brasil, que eles iam levar para lá. Ah, legal. Toda empresa que ganhava uma redução de mão de obra violenta. E lembrando que a mão de obra no mercado europeu é Sim. muito mais cara que o Brasileiro. do Brasil. Né? E na época, isso foi uma das coisas que basificou a diretoria assumir a primeira planta internacional da CBC. Era só aplicar a mesma metodologia que a Freedom tinha metodologia, entregue. e essa tinha entregue. metodologia não foi só nós que fizemos, nasceu dentro da engenharia deles. Sim. O que nós tornamos o sonho em realidade, porque nós conseguimos fazer Sim. os comboios e os equipamentos inteligentes, receptivos, dentro e dos espaços da indústria dele, que é isso que é o diferencial. Nós os adaptamos os equipamentos ao espaço que eles tinham. Eles não mexeram a planta, eles mantiveram a planta. O que nós fomos fazer o rebocador mais estreito, desenvolvemos cada reboque nosso transportava 3 carrinhos. Então, cada reboque meu eu tirava 3 homens, só para vocês terem uma ideia. Cada reboque nós transportávamos 3 carrinhos por vez. Eu tenho vídeos disso. É muito isso bacana. impacta lá Esse no é final, né? um dos conceitos. Nós fizemos isso dentro da GCO. A gente usou toda a planta da GCO, que eles tinham um monte de containers, carros sobre rodízios e tudo. E nós estávamos com um conceito, já numa outra indústria, transferências por roletes. Às vezes nós pegávamos uma empilhadeira, levantar a carga do chão, levantar 50 centímetros e colocar no nosso equipamento. Nós, junto com a engenharia, houve uma conscientização que nós tínhamos que privilegiar a ergonomia. E todos os processos não podiam ficar mais dentro dessa indústria abaixo de 50 centímetros. Então, tudo que era processado era colocado em cima dessas mesas com 50 centímetros. Então, a primeira operação, quem colocava esse processo era a empilhadeira. Pegava o container com a carga toda, botava ela em cima dessa ilha. Essa ilha era com roletes. E, a partir daí, os nossos comboios chegavam na frente e esses roletes nós transferíamos, sem esforço nenhum, por roletes, a carga de 1.000 quilos, 1.500 quilos para cima dos reboques. E nós diminuímos a empilhadeira, porque não era só um problema da empilhadeira, era esperar que a empilhadeira estivesse livre para fazer essa transferência. Sim. Isso era um engessado, era um custo absurdo. Isso foi uma revolução dentro da GCO. A gente tornou isso aí. E aí, quando nós chegamos dentro da GCO, eles tinham toda uma planta que estrutura coisa, e a gente, vamos tentar usar o que vocês têm. Nós desenvolvemos todos os nossos reboques com um conceito similar da CBS, que nós usamos os carrinhos deles e se transferia sobre rodas para o nosso equipamento. Mais uma vez, tiramos todos os problemas do equipamento. Promovendo a felicidade das indústrias. Cara, e aí a gente tem N cases. Outro case, a Philips More. Né? A Philips More, ela tinha um processo do cigarro. Eles só conseguiram trocar a produção do cigarro, tipo de cigarro. o tipo de cigarro que eles fabricavam,
Eles levavam 12 horas, 15 horas, 20 horas. Entrou o pedido, e eles tem que tinham fazer, a mesma espera. ideia, porque isso foi um conceito de Kanban, conceito Toyota, de fracionar, de levar a carga certa para a produção certa, alimentar os postos, né? E retirar o processo. Aí eles queriam levar isso para o cigarro. A dificuldade, porque eram insumos totalmente diferentes, conceito. E nós desenvolvemos todos os comboios adaptados para levar, cada reboque levava um conjunto de 4 horas de produção de uma determinada marca de cigarro. Cara, isso foi uma revolução. Tanto é que quando eles levaram para os Estados Unidos uma nova planta, esse case foi para lá para ser construído lá. Eu não exportei as máquinas, né? Sim. Mas o conceito foi teu. Entendeu? A gente fez isso, mas a gente fez em comum com a gente. A gente só ouviu a dor deles e transformou aquela necessidade em realidade. Genial. Gino, a gente poderia ficar falando sobre cases que até amanhã. Bem, Eu quero entender quais são os produtos que a Freedom Material Handling está colocando no mercado nacional. Tu trouxe alguns exemplos, mas tu consegue tangibilizar para a gente quais são as categorias, quais são os produtos de fato que vão estar no mercado? Esses produtos, hoje, a gente na Freedom, nós vamos levar para o mercado desde o conceito dos reboques, todos os conceitos reboques otimizados para todas as transferências, o conceito dos rebocadores rebocadores leves, que são fabricados pela Freedom, e os rebocadores de equipamentos de indústria mais pesada, que nós estamos distribuindo no Brasil. Em todo o Brasil. Todo o Brasil. Aí nós vamos ter todos os tipos de rebocadores de médio a grande porte. Quando se fala em transpaleteiras, todos os conceitos de paleteiras, nós também vamos ter a distribuição, com um diferencial inovador. Todas essas nossas transpaleteiras, dependendo da potência, elas podem ser rebocador. Elas podem transportar em comboio. Paleteiras manuais, que é um processo que nós temos várias indústrias usando esse conceito, que é um conceito nosso patenteado. Então, isso é um outro conceito. O conceito das empilhadeiras, também nesse conceito. E aí agregar os conceitos das separadoras e selecionadoras, que são empilhadeiras inteligentes, em que tu tens o operador a bordo, ele sobe, ele não fica ele operando, faz o picking. ele vai junto e ele consegue fazer o picking de excelência. Então esse é um conceito que a gente entende para o Brasil, ele é fundamental e ele é inovador. Isso não é um conceito inovador da Freedom, isso é um conceito aplicado na Europa. O que nós estamos tornando realidade aqui é toda essa inteligência na volta aplicada. Rastreabilidade, leitura, armazenamento de informações, usar as IA somando nesse processo. É um pacote completo, né? Além disso, a gente ter todos esses equipamentos em energia limpa e renovável. Todos eles em bateria de lítio. Todos com lítio. Lítio. Todos eles, que é o conceito de melhor excelência hoje em armazenamento. O que é utilizado anteriormente? Chumbo? Aí eram as baterias chumbo, né? E as baterias tracionárias também em chumbo. Baterias líquidas. Além do fator sustentável, que a gente sabe que é pauta e vai ser pauta durante muito tempo, sem sombra de dúvidas, o que traz de ganho a utilização de uma bateria de lítio versus o modelo anterior? Acredito que peso, né? Porque chumbo deve ser bem pesado. O peso é um dos processos, e não na aplicação da máquina. Porque as máquinas têm que ter massa para poder suportar contrapeso o que eles estão transportando. Então não é esse o problema. O problema do peso é tu fazer a manutenção e a troca dessas baterias. Né? Então, hoje esses equipamentos eles acabam inviabilizando a troca rápida. Pelo conceito estrutural que tem que ter na volta de aporte para poder ter uma outra empilhadeira, ou ter para tirar a bateria, uma ponte para movimentar essas baterias, tem que ter um local específico. O que nós estamos trazendo? O conceito que nós usamos nos nossos veículos elétricos é a troca rápida de bateria. E aí a bateria de lítio ela é inteligente, ela é muito mais leve, ela é mais compacta e ela é mais eficiente. E o que me permite, hoje o conceito da indústria, quando faz troca de bateria, pela sua complexidade e pelo seu impacto, eles fazem de 8 em 8 horas.
O nosso projeto é nós trocar de 4 em 4 horas. Então, eu diminuo o investimento, diminuo o número de baterias. Hoje, essas baterias cilíndricas, tracionárias, tu tens obrigatoriamente ter 3 jogos de bateria. Um em carga, um em uso e outro em repouso. O repouso é exatamente o tempo que levou de carga, tem que ficar de repouso. Ah, tem que ficar de repouso. Depois de zerar ela. Exata, as baterias de lítio, tu não tem o repouso. Tá? Quebra um ciclo. É um ciclo. Então, tu baixou de 3 conjuntos para 2. Tá? Tu tens a capacidade, como elas têm menos peso, tu não precisa, não tem uma estrutura pesada e cara para fazer essa logística. Tens um processo, às vezes, inclusive manual. Dependendo do equipamento, tu troca com a mão. Porque essa bateria chega a pesar no máximo 20, 25 quilos, 30 quilos. Então, um operador normalmente pode até operar. Mas tem baterias maiores, né? 100 e poucos quilos. Mas aí com equipamento leve, tu faz essa troca segura. Sim. E baixa o teu investimento. Hoje, uma bateria de lítio, ela custa em torno, mais ou menos, 3 vezes a uma bateria normal. Mas esses 3 vezes diminui quando eu diminuo o tamanho dela proporcionalmente à da outra. Então, hoje, a nossa bateria, ela fica ao preço, um conjunto de bateria nosso, ele fica similar a um conjunto de bateria tracionária ou cilíndrica. Só com uma maneira, tu vai ter 2 conjuntos só e troca rápida. Então, com o teu investimento menor, tu vai ter mais eficiência e uma vida útil maior. Que isso é o principal. A garantia, não sou eu que estou dizendo, os carros todos elétricos hoje têm garantia de fábrica de 8 anos as baterias de lítio. Então, tu tem uma vida útil. A bateria cilíndrica, para tu chegar a essa vida útil, tu tem que ser de excelência no cuidado dela e na manutenção. Essa palavra tu usa muito, excelência, né? E eu queria te perguntar um negócio, porque, vamos lá, quando o nicho é o nicho da saúde, que é de onde a Freedom se destacou, tipo, no nosso país, vocês têm, vamos dizer, a Porsche das cadeiras de roda, por exemplo, nacionais. Tipo nacionais. Né? Vocês têm uma cadeira que é reconhecida por não ser a mais barata, mas ser de altíssima qualidade e excelência. E aí agora a gente está falando de um mercado que busca custo-benefício e busca essas soluções inteligentes para, lá no final do dia, economizar grana e levar um preço mais competitivo para o mercado tipo, onde eles atuam. Né? Como transferir, e é inerente do trabalho de vocês, colocar essa qualidade, essa excelência em tudo, mas como conduzir isso num mercado que não aceita essa última linha. É mais difícil vender esse valor quando não é para o consumidor final, né? Como é o caso das cadeiras de rodas, que é o que a gente fala muito lá, né? Como cliente, o cara, se eu sentar na cadeira da Freedom e comparar com a outra, é totalmente diferente. É tipo assim, fizer o test drive, tu entrar, deu. Como é que isso se aplica nesse mercado que é muito mais desafiador nessa questão de que é um mercado que procura preço também, né? Deixa eu te colocar, André, eu vejo isso com uma visão um pouco diferente desse empresário. Tá. Nós estamos falando em empresas com capacidade de aporte. Isso nós vamos atender um mercado de empresas de médio porte, grande porte. Esse é o primeiro ponto. Onde essas empresas, elas levam tudo para a conta, na ponta do lápis, né? Na ponta da calculadora, na ponta do software, né? E aí, ChatGPT. Exatamente. O que eu mudo um pouco essa visão? É que essas empresas, elas têm que ter o equipamento 24 horas disponível. Sim. Então, o equipamento barato, isso não garante essa durabilidade desse investimento. Isso é o primeiro processo. Tá? Então, nesses equipamentos, o que vai definir é a tua qualidade e a tua durabilidade. O custo é analisado, mas ele não é o decisivo. Isso, por quê? Porque custa muito caro eu deixar de ter aquela máquina. Claro. Eu deixar de ter aquele processo. Deixar de produzir. Deixar de produzir. A perda é muito grande. Isso é que nem uma empresa. Ela não pode ficar sem luz, ela tem que ter gerador. Sim. Se ela parar, o prejuízo daquelas horas paradas, ela não recupera do resto da produção. Entendeu? Ela vai deixar o mercado desabastecido. Isso é a mesma situação. Isso é a primeira situação. Nós não estamos vendendo uma máquina. Nós estamos vendendo uma solução. Sim.
Esse é o diferencial da marca. Importante. Nós não somos... hoje, se nós olharmos, nós temos grandes marcas no Brasil nesses equipamentos que a Freedom está trazendo. Nós temos a Toyota, temos a Clark, máquinas tradicionais. E essas máquinas tu vê presente nos grandes players. E tem as máquinas chinesas, tem os concorrentes mais baratos que estão nas empresas de menor porte. Mas nas empresas onde o custo e a produtividade é calculado, a O pessoal essência, joga seguro. tu joga seguro. Isso é o ponto de partida. O que nós estamos trazendo diferencial para agregar, para poder buscar esses mercados desses equipamentos de excelência? É a solução. Nenhum deles oferece esse conjunto completo como a Freedom traz. Nós temos um case completo. E aí eu te digo assim com muita propriedade isso. Nós temos um histórico dentro desse setor. De Porque sucesso. nós temos um pós-venda. Por ser sempre ter sido uma indústria nacional, a gente hoje, todos esses players que estão há 20 anos conosco, todos têm peça de reposição até presente data. Eles não trocaram os equipamentos porque ficou sem pós-venda, sem suporte. Eles aumentaram frota e mantêm as frotas. Isso nas feiras, quando a gente está, a gente, a Freedom é a Freedom, eu tenho esse equipamento há 15 anos e está funcionando e eu tenho manutenção, vocês estão de parabéns. Isso a gente ouve todos os dias. Legal. Esse é um diferencial. Então, para Sem nós, sombra de dúvidas. a preocupação não é tu ter o preço mais barato. Isso fez parte da história da Freedom. Nós temos que ter o produto mais completo, produto mais eficiente. E aí, quando a gente fala em material handling, nós estamos entregando um pacote completo. Desde o equipamento de pequeno porte ao equipamento de grande porte, toda a inteligência a bordo, todo o agrupamento de informações, eu alimento o teu sistema. Dependendo do teu tamanho Tem do uma camada de investimento. serviço, então, tipo agregado. Exatamente. Então, nós estamos te entregando Estratégia. um conjunto. Não só nesse pós-venda, como para chegar nesse resultado. Tu não vai comprar um produto de olho fechado. Tu está comprando uma solução estudada e customizada. Isso é diferente. Para te dar uma ideia, desses equipamentos todos, não existe no mundo com troca rápida. Quem está trazendo esse conceito e desenvolvendo lá fora somos nós. Que tu vai tirar as baterias sem tirar 200 parafusos. Tu vai só destravar ela e vai trocar essas baterias em minutos. Isso é inovação. Legal. Isso nós estamos implantando nesses equipamentos para ter essa eficiência. Entendeu? Não é ter uma bateria menor. Eu tenho que ter a bateria menor e o equipamento para tirar essa bateria e tirar de maneira inteligente, rápida e sem ser um gênio para fazer isso. Isso é uma solução Freedom. Isso o mercado não dispõe. Então, nós estamos trazendo diferente. Nós vamos brigar com líderes de mercado. Mas nós estamos trazendo soluções que eles não estão preparados para ter essas soluções aí. E Gino, dentro de todo esse histórico até aqui, com grandes marcas, já vieram projetos para essa tua camada de serviço que tu viu que estariam fadados ao insucesso e que tu pôde virar ele do avesso ali e colocar uma solução que de fato entregasse o resultado que eles esperavam? Isso sempre fez parte dos nossos estudos. Normalmente, a gente sempre, nas feiras, que era o primeiro ponto de contato, era a nossa vitrine nessas feiras regionais, nacionais, né? A gente sempre ouvia, o cara chegava porque eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade, eu quero ouvir. Agora, a última feira que nós participamos esse ano da APAS, nós tivemos desde das empresas que fazem manutenção em balança, querendo equipamento autônomo para eles terem solução. Quer dizer, que eles fazem as taras e as auditorias nesses equipamentos e tem que deixá-las correr. E aí nós estamos falando de grandes frigoríficos, de grandes empresas que fazem processamentos em grande volume, em equipamentos que estão pesando a carga que sai do silo para poder fazer as cargas Cara, isso tem uma logística imensa. Gigantesca. Entendeu? E um troço todo ele feito manual. Então, estou te dando um case que nós estamos estudando uma stratégia para apresentar uma solução para essa empresa do interior de São Paulo. Legal. E assim, nós temos em N situações, desde empresas de médio porte, empresas de grande porte, quer dizer, na área de supermercado. Nós estamos hoje fazendo 2 projetos pilotos para 2 grandes redes com esse conceito de integração. E isso que eu estou te dizendo, dessa redução de mão de obra, não sou eu que estou afirmando. É eles que já fizeram esse estudo. Sim. Nós só estamos tornando esse processo Viável. realidade, customizando para ter um case de eficiência. Porque todo esse sucesso ele só acontece
quando tu conquista o campo junto, a base. Porque não adianta a diretoria querer, os engenheiros dizer que é possível e o operador bocoitar. Morreu o teu processo. Tu tens que convencer a base para tu ter continuidade de resultado. E aí tem que ter um bom produto, um bom, né? Porque senão Entendeu? a base não vai Exatamente, comprar ideia. não vai comprar ideia. Entendeu? Então isso para nós é muito importante, tu ouvir todos os níveis para depois tu dizer dar uma afirmação. Às vezes a gente se despreza as coisas muito simples e elas são extremamente complexas em algumas situações. Gino, quero entender contigo como que funciona a logística de entrega desses produtos da Freedom Material Handling dentro do Brasil. Porque o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Um produto que vai do Rio Grande do Sul para São Paulo, vai do Rio Grande do Sul para o Nordeste. Como que hoje funciona essa estrutura logística dentro da Freedom para entregar o produto para o cliente? Nos nossos 34 anos, a gente criou uma malha de suporte técnico muito grande no Brasil. Tá? E hoje a gente está usando todas as ferramentas digitais a nosso favor. Desde do treinamento por IAD, todo o suporte tecnológico, toda a informação tirada dos equipamentos, todos os controladores conversam com as plataformas, transferem diagnósticos, né, para ter manutenção corretiva ou preventiva. Entendeu? E nós estamos trabalhando com produtos com tecnologia. Nós não estamos trabalhando com a mecânica de base. Sim. E se nós, e aí não sou eu que estou afirmando novamente, todos os carros elétricos, quando a indústria vende, ela vende um processo. É um produto que só tens a bateria, o resto tudo tem mecânica muito simples. Sim. Então nós não temos um problema de pós-venda de excelência nisso aí. Tanto é isso que todo esse pacote de distribuição, ele é feito nacionalmente pela Frito. Nós não temos distribuidores espalhados no Brasil. Nós temos estrutura de assistência técnica e parcerias, mas todo pacote, todo o processo, ele é gerenciado e distribuído pela Frito. Tá? Exatamente para tu ter excelência no processo e não ter o atravessador, que ele acaba, às vezes, denegrindo a imagem pela uma ganância pela especialidade. Isso foi um problema que nós enfrentamos há muitos anos, e aí a gente tem bastante vivência na área da saúde, quando uma assistência técnica queria cobrar um valor abusivo, porque ele estava trazendo recuperando uma solução para o consumidor. Mesmo sendo um deficiente na ponta, o cara não tinha pena. E isso foi uma das maneiras que a gente espalhou num de assistência técnica para não concentrar em poucos o conhecimento, deixando muitos ficarem comendo num único funil. Entendeu? Então, isso para nós é estratégia. Então, toda essa expertise nos credibiliza nesse pós-venda. E esse pós-venda nós já fizemos esse exercício, porque nesses 20 anos que nós estamos presentes nos nossos equipamentos, a assistência técnica, normalmente, ela é feita direto com a Frito. Porque nossos produtos todos são desenvolvidos de uma maneira muito intuitiva. Então, muito fáceis, e todos eles são em blocos. Então, tu vai tirar o drive, é um bloco, ele não tem que desconectar, tu tens uma rastreabilidade muito, muito fácil, tu faz a substituição. Tem muitas indústrias que têm módulos de reposição para manutenção, para não deixar equipamento, tu troca o módulo. Esses diagnósticos são feitos pelos equipamentos, por leitura, né, por interface, tu consegue diagnosticar. Scanner ali Scanner, faz o... Isso é uma tecnologia que está disponível. Hoje nos automóveis nós temos scanner. Tu vai na concessionária, hoje o mecânico ele só não faz mais nada, ele conecta um notebook e aponta o problema. E vai te trazer o laudo do processo. É isso aí. E isso está disponível. Nós temos isso nos nossos produtos. Então a gente não vê isso como um problema. Não, para nós isso é uma solução. É um diferencial novamente. Fantástico. Gino, encaminhando a reta final do nosso papo, eu quero saber de quais são as novidades referentes à Freedom Saúde, que nós já falamos, retomo a frisar aqui, é o segundo episódio que a gente está tendo com o Gino aqui no nosso podcast, e se não assistiu, assiste o primeiro, que ele conta toda a história da Freedom dentro do segmento de saúde, que é uma história fantástica. Eu quero saber o que de um ano para cá, que foi a nossa última conversa, o que
teve de fator novo dentro da Freedom Saúde? O processo é um processo evolutivo, né? Nós estamos aumentando a nossa estrutura de fábrica, aumentando a nossa estrutura de gestão, de administração, exatamente para complementar o nosso processo de internacionalização que inicia obrigatoriamente em 2025. As nossas linhas de produtos que nós ampliamos, elas estão se tornando realidade no mercado brasileiro, uma grande receptividade. Aumento do mix. Do mix, né? E nós estamos sendo hoje um grande portal de mobilidade para a América do Sul, que esse é o nosso objetivo, né? A gente cresceu em tecnologia, a gente cresceu em processos, em procedimentos. Então, houve um amadurecimento muito grande dentro desses últimos 18 meses, uma evolução. E nós temos um aporte também de desenvolvimento, que é a Saúde 4.0, que é um projeto também com subsídio de FINEP, que também se conclui agora em 2026, que possibilita a integração dos nossos equipamentos ao meio, ter toda essa integração no dia a dia do usuário, e se integrando eles às ferramentas que ele tem, integrando ele à Alexa, integrando ele ao smartphone, integrando ele dentro da sua independência, buscando coisa, e a rastreabilidade desse processo. Né? Tu imagina o teu equipamento somando e te fazendo um mapeamento e te qualificando as vias que tu circula no teu dia a dia. Fantástico. Isso é um legado da Saúde 4.0. Tá? Que legal. E isso é um processo que ele entra disponível agora em 2026. Muito legal. Entendeu? Cara, eu me sinto muito orgulhoso em estar na frente desse cara aqui que coloca Pelotas dentro de vários mapas, seja para o nicho da saúde, seja no nicho de material handling, com tanta excelência. Muito, muito obrigado, Gino. Sempre uma aula. É fantástico a gente poder ter esse tipo de troca e poder estar compartilhando com quem está nos assistindo. Muito obrigado de verdade. Andrezito, algo patrocinadores aí, né? Vamos bater. Quem é que faz isso aqui girar todo ano aqui na Fena Doce? Nosso segundo ano já do EngajaCast aqui na Fena Doce. Ao vivo, né? Gravando. Depois a gente grava, logicamente, não está sendo distribuído ao vivo, mas a gente faz esses papos aqui com personalidades muito legais que a gente admira. Exatamente. E os nossos patrocinadores são... Esse espaço aqui está sendo apresentado por Atacadão, tá? Em parceria com a Orb Creators, nossa agência de influenciadores promovendo o marketing de influência Brasil afora, com a realização da Fena Doce e do CDL. Estamos aqui no meio da feira, muita gente passando, com patrocínio master de Teriva Isla, Universo da Pizza, enquanto nossos patrocinadores Evoque Energy Drink, Ozernet, Erva Mate Pantanal, Miranda Móveis e Tordilho Alimentos, apoio de Área Gestão de Marcas, Fábrica Podcast, DDM Arquitetura, Jardim do Éden e Móveis Rodierno. Fantásticos móveis Rodierno. Essa cadeira aqui, fantástico. Eles, além de ter móveis planejados, móveis soltos, eles têm material de escritório também, essa cadeira maravilhosa que a gente está super confortável. Gino, obrigado. Muito obrigado. Da minha parte, eu agradeço o convite e fico muito feliz de ter essa oportunidade de mostrar um pouco a Freedom. Né? Pra gente pra é uma vocês honra. E para a nossa sociedade. Obrigado, meu querido. Maravilha, obrigado. Até o próximo, pessoal. Valeu!